Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Dr. Cristiano Pereira da Silva. Fui convidado para oferecer uma palestra para vocês da Feira de Ciências de Mato Grosso e quero estender o agradecimento ao professor Dr. André Batista pela confiança, pelo convite. E nós já vamos dar início à nossa palestra, né? No momento em que vocês forem assistir essa palestra, eu desejo a todos que tenham uma ótima compreensão a respeito do tema na qual nós vamos trabalhar durante os 30 minutos desse evento. O professor vai dar início então aqui. O nosso tema ele vai ser específico de um dos segmentos que eu trabalho, que é bioquímica, né? Eu trabalho com bioquímica, especificamente bioquímica de plantas e fisiologia vegetal. São áreas que eu me dedico durante toda a trajetória da minha carreira acadêmica. São ciências que traz muitas respostas, não só para a parte dos seres vivos animais, como os vegetais, como o meio ambiente como um todo. O título da nossa palestra, né, vai ser uma palestra bem específica e direcionada para os estudos da biomolécula, ok, pessoal? Bom, primeiramente o que o professor gosta de definir e apresentar para vocês é o que vem a ser biomoléculas, né? A biomolécula, constitui um grupo de moléculas que os seres vivos apresentam, tanto as plantas como os animais, e que elas são essenciais para o funcionamento da fisiologia, dos processos fisiológicos que cada ser vivo tem. Então, se nós interpretarmos o significado de biomolécula, bio é vida, e moléculas, vocês podem até entender que são substâncias, né? São moléculas que constituem o corpo dos seres vivos. Mas por que chamá-las de biomoléculas? E por que não somente classificá-las como moléculas? Nós vamos classificá-las como biomoléculas porque elas são essenciais para a vida. Bio é vida, moléculas essenciais para a vida. Então, sem esses grupos moleculares, os processos fisiológicos, tanto da fisiologia animal como da fisiologia vegetal, eles não ocorrem, tá? Então, antes de nós darmos início, é importante que vocês que estão acompanhando essa minha gravação, essa minha palestra, que vocês compreendam de início que não existem somente essas moléculas dentro dos seres vivos. Existem várias, mas eu me dedico à minha palestra, aos meus estudos, a grupos de biomoléculas ou grupos moleculares que traz respostas para as transformações químicas, físicas e biológicas dentro dos seres vivos, tá? Então, é óbvio que nós conhecemos grupos hormonais, então existem os hormônios, grupos de vitaminas, que são divididas em lipossolúveis e hidrossolúveis. Nós temos os carboidratos, nós temos as proteínas e os aminoácidos, nós temos substâncias cofatoras que contribuem muito na atividade enzimática, nós temos a água, nós temos os lipídios, enfim, biomoléculas vocês verão no decorrer da nossa aula, da nossa palestra, que são grupos essenciais. Aqui o professor traz uma definição de 2015, uma definição de 2014, que conforme eu acredito que eu estou explicando, vocês já estão fazendo a leitura. Então, biomoléculas ou moléculas biológicas são moléculas presentes nas células dos seres vivos que participam da estrutura e dos processos bioquímicos no organismo. São essenciais e fundamentais pelos processos biológicos, de acordo com Dantas, de 2018. E é fato. Se nós, seres humanos, ou se uma planta, ou se um ser animal, que nós também estamos incluídos, se nós não fizermos a ingestão, ou se nós não ingerirmos essas biomoléculas, algum processo metabólico e fisiológico do nosso organismo ele vai travar. Então, por isso que nós dizemos que são moléculas essenciais para a vida. Uma outra característica que essas biomoléculas traz
é em relação à composição química. Quais são os elementos químicos que estão presentes nos grupos das biomoléculas? Bom, o professor já vai resumir e vocês já são conhecedores de todos, porque passaram pelo ensino médio e conheceram tabela periódica. A principal composição química das biomoléculas, todas elas, independente se é proteína, aminoácidos, carboidratos, enzimas, hormônios, enfim, todas as biomoléculas vão apresentar oxigênio, irão apresentar hidrogênio, apresentarão cadeias carbônicas, nitrogênio, é óbvio que com maior frequência os grupos de aminoácidos e proteínas, enxofre e fósforo. Esses são classificados por alguns químicos, colegas do professor Cristiano, como bioelementos, tá? Mas basta vocês conhecerem que são elementos químicos. E todos estão ramificados em cadeias, tá? Aqui o professor traz uma organização, um organograma das tríades principais de biomoléculas. Então nós temos a classe dos lipídios, que aqui nós destacamos como gorduras, tá? Nós vimos que há uma pequena subdivisão, né, primária. Não pense que é só isso, porque para ficar fixado, né, na tela que vocês estão assistindo, o professor acabou disponibilizando apenas duas divisões. Mas eu tenho os lipídios, que são divididos em gorduras insaturadas e saturadas. E existem subdivisões, tá, pessoal? É que aqui o professor não continua. Mas existem vitaminas que vêm do grupo das lipossolúveis, hormônios, que apresentam também na sua composição a estrutura ramificada que lembra e que leva mais para uma classificação de gorduras, e também especificamente dos ácidos nucleicos, que ficam em outro grupo. Nós temos no meio as proteínas e os aminoácidos, lembrando que aminoácido é uma subdivisão de proteínas. Primeiro eu tenho aminoácidos, agrupam vários aminoácidos, vão me dar origem à proteína, que se dividem também em 4 classificações estruturais: proteínas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. E nós temos os carboidratos, ou hidrato de carbono, e por sua vez existem várias subdivisões, né? Então nós temos os hidrocarbonetos, que são os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Muitos livros, muitas referências literárias traz os disacarídeos junto com os oligosacarídeos. Dando continuidade ainda na interpretação desse organograma para que vocês compreendam, os monossacarídeos, o professor trouxe 2 exemplos, que é a glicose e frutose, só acaba mudando só a conformidade molecular. Uma é aldose, a outra é cetose, vai ter um grupo cetona e outro um grupo aldeído. Sacarose e lactose são exemplos de disacarídeos, e polissacarídeos, amido, celulose, entre outros. Tá ok, pessoal? Aqui novamente uma classificação. Observe que nesse organograma o professor Cristiano já coloca a lembrança, né, que também não deixa de ser uma biomolécula, as substâncias inorgânicas. É uma molécula essencial. Nas inorgânicas nós temos água e sais minerais, né, são inorgânicos, ou seja, tem uma origem mais natural, existente no meio ambiente, não apresentam cadeias ramificadas com muitos carbonos, hidrogênios, enfim, eles acabam se diferenciando. E as orgânicas, que são sintetizadas dentro dos seres vivos. Orgânicas, nós temos aqui protídeos, são as proteínas, aminoácidos, peptídeos e proteínas, glicídios, monossacarídeos, oligo e disacarídeos e polissacarídeos, são os 3 grupos de carboidratos. Os lipídios, que são as gorduras saturadas, insaturadas, lipídios simples, lipídios compostos, lipídios reguladores, lipídios estruturais, porque as gorduras, nós temos uma mania eu acho que vai da nossa formação acadêmica, ensino fundamental, ensino médio, não sei se vocês, né, que estão me assistindo tiveram acesso,
Mas os lipídios eles acabam sofrendo várias subdivisões, né? Então nós temos lipídios simples e compostos, que também são subdivididos em saturados e insaturados. Nós temos os lipídios reguladores, que participam da regulação energética, da regulação hormonal dos seres vivos, porque não é só animal que tem hormônio, tá, pessoal? Planta também tem. E lipídios estruturais. Um lipídio estrutural são aqueles lipídios que eles ficam presos nos tecidos musculares, por exemplo, dos seres vivos. São tecidos que ficam presos, por exemplo, a epiderme tem uma camada de gordura na folha para evitar a evapotranspiração das plantas. Então são gorduras que têm uma adesão, elas se aderem, né? Elas são mais aderentes à estrutura. E aqui o professor também traz os ácidos nucleicos, né? É basicamente dividido em ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico, que é o DNA e o RNA, ok? Vamos avançar um pouco para nós compreendermos mais e saber muito mais dessas biomoléculas. Então, até agora, o que vocês viram? Que essas moléculas são extremamente importantes para o processo metabólico dos animais e dos vegetais. Nós verificamos a sua estrutura, quais são os bioelementos, né, ou elementos químicos que o classifica. Nós aprendemos também que as biomoléculas é uma variedade de grupos, mas também existem as inorgânicas, né, que diz respeito aos sais minerais, extremamente importante. Alguns acadêmicos que estão me assistindo podem pensar, mas sais minerais eles são tão importantes? É óbvio, né? Quando nós passamos por uma virose ou quando nós temos uma infecção intestinal, as pessoas recomendam você hidratar, e nesse processo de hidratação você faz a ingestão de eletrólitos, né, que são sais minerais. Então você acaba fazendo soro fisiológico caseiro ou comprando alguma bebida hipertônica, hipotônica, que eu não vou fazer comercial delas, mas vocês já devem saber quais são, que tem um sabor mais salgadinho, adocicado, porque tem que ter esses minerais, porque eles são essenciais para ativar atividade enzimática. São eles também que acabam sendo excelentes carregadores de substâncias para entrar dentro das unidades celulares. Bom, nesse organograma, aqui nós estamos observando, né? Bioquímica é o estudo das biomoléculas e dos organismos. Então nós estudamos quais são os grupos de substância e o que elas fazem de benefício ou de malefício para os seres vivos. Existem os nossos colegas que são farmacêuticos, bioquímicos, que eles trabalham com substâncias que são extraídos de plantas, são chamadas de fitoterápicos, e também quais são os benefícios que essas substâncias que vêm do metabolismo secundário das plantas, quais são os benefícios que ele traz. E nós temos grupos no Brasil, grupos nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, especialista em estudar o processo metabólico de cada espécie de planta. E daí sairá os medicamentos, a parte de cosmética da indústria farmacêutica. Aqui a bioquímica então ela está mais especificamente direcionada para a fisiologia, o funcionamento e até muitas vezes a nutrição. Porém, nós sabemos que as biomoléculas não se resumem tão somente em carboidrato, proteínas, aminoácidos. Pessoal, vocês que estão ouvindo, assistindo essa palestra, há uma imensidão de moléculas que muitas vezes nós passamos anos para identificá-la, para mapear a sua funcionalidade, a sua função, né? Mais especificamente seria assim: hoje nós descobrimos uma molécula que ela apresenta toda uma estrutura com radicais, com cadeia ramificada, e que ela pode se tornar no futuro um princípio ativo de um medicamento, né? Então, assim, por quê? Porque nós fazemos testes em ratos, em camundongos, e fazemos testes em laboratório para a cura de vários tipos de câncer, para a cura de vários tipos de doença, e nós verificamos se a célula cancerosa,
se ela está, por exemplo, respondendo e não dividindo mais, com muita aceleração, o processo de divisão, e nós verificamos se ela tem efeito, né? Assim como nós também fazemos testes com a presença de grupo de substâncias, evitando a proliferação bacteriana. Então existem também grupos, as pessoas montam meio de cultura, colocam um determinado bioativo e verificam o efeito que ele tem, tá? Então nós temos aqui biomoléculas, moléculas complexas e moléculas simples. As complexas são as moléculas orgânicas e as moléculas mais simples são as inorgânicas, que é a água, né, e os sais minerais. As biomoléculas, além de fazer parte da estrutura dos seres vivos, elas também acabam auxiliando na produção de energia, especificamente no caso dos carboidratos e lipídios, tá? Proteína dá energia também, mas proteína está mais para a parte estrutural, tá certo, pessoal? Aqui nós temos alguns exemplos que o professor está mostrando para vocês. Que exemplos são esses? São compostos de substâncias orgânicas, tá? Como que nós sabemos que são orgânicas? Porque elas apresentam o metil, o amino, né? Vocês estão vendo aqui na região central, tem hidroxila, tem o grupo fenil, né? Ó, dupla ligação, é só vocês lembrarem da química tradicional, mais a parte hidrofílica da molécula, né? Porque aqui vai formar, há uma percepção de formação de água. Enfim, nós observamos que os grupos de moléculas orgânicas, elas apresentam muito carbono, nitrogênio, oxigênio, como vocês estão observando, né? Então aqui nós temos até um grupo de fosfohidrino hidratado, né? Fosfoandro hidratado. Nós temos aqui um grupo de cadeia de amônia, né? NH2. Aqui nós temos um grupo de amido, que é onde ocorre a ligação peptídica, e assim sucessivamente. A maior parte das biomoléculas são polímeros formados por ligações e unidades monoméricas simples. Então, a maioria das biomoléculas, elas apresentam essa conformidade de ter cadeias ramificadas, cadeias fechadas cíclicas, tem um comportamento também de um fenol, como vocês estão vendo aqui, que é a adenine, a guanina, a citosina, timina e uracila, que faz parte dos ácidos nucleicos. Enfim, aqui já são aminoácidos, ó, alanina, serina, aspartato, tirosina, histidina e cisteína. Então, em inglês, mas é fácil interpretação, tá certo? Bom, essas biomoléculas, elas vão funcionar tanto nos seres vivos animais como nos seres vivos vegetais. Então, tanto planta como os seres vivos animais, eles apresentam essas biomoléculas e são elas que promovem as reações bioquímicas e fisiológicas dentro de cada unidade celular. Se os seres vivos são formados por milhões de células, então consequentemente vai ocorrer no corpo todo. Ácidos nucleicos, carboidratos, vitaminas, proteínas, lipídios e outras mais compreende o grupo das biomoléculas. Aqui o professor traz uma referência de livro, na qual a gente sempre passa para o estudante que tem mais interesse. Direciona o estudo de vocês para a parte nutricional, para a parte agronômica, fitotécnica. Direciona os estudos de vocês também para a parte de farmácia, descoberta de novos princípios ativos e suas contribuições fisiológicas e bioquímicas para a cura de algumas doenças. Acho extremamente importante. A água, por ser uma biomolécula conhecida como a mais abundante, né? Essencial para a vida, nós temos até uma frase que ela acaba sendo até rotineira, que a água ela é essencial para o funcionamento do planeta Terra, dos seres vivos que compõem. A água é uma biomolécula fundamental para inúmeras reações bioquímicas e fisiológicas nas plantas. Nas plantas, a água ela acaba estando associada à absorção de nutrientes. Então eu preciso ter a água, porque caso nós aplicamos alguns nutrientes no solo,
esse nutriente ele precisa ser arrastado, levado para o interior da planta, para que esses nutrientes saiam de uma inatividade, porque quando nós colocamos o nutriente no solo, para vocês terem uma ideia, no estudo também da parte bioquímica, como envolve a agronomia, se nós adubamos o solo, esse adubo, para ele se tornar ativo, ele tem que entrar dentro do ser vivo que é a planta. E quem fará esse transporte é a água. Então, assim, a molécula da água ela tem uma função essencial na entrada. Para os seres vivos animais, a água ela quebra essas moléculas, ela contribui na aceleração do processo metabólico, ela acelera também as atividades enzimáticas tão importantes. Então, para as plantas, o processo dos animais, nós já sabemos, né, pessoal? Quando nós vamos tomar água, um animal vai até um córrego, até um rio, e nós, seres humanos, direcionamos até a geladeira, a torneira, tomamos. Então a via de absorção vocês já sabem, que é via oral, pela boca, passa pelo esôfago, vai até o estômago e vai ser absorvido pelo intestino, ok? Nas plantas nós temos dois processos, simporte e aporte, tá? Então esses dois processos, deixa eu ver aqui, movimento simporte e movimento aporte. Então isso mesmo, então eles entram, a molécula de água pode entrar pela parte externa das células, ou também ela pode entrar literalmente passando de célula por célula, tá? Então aqui eu vou voltar para que todos compreendam perfeitamente. A absorção da água no solo vai entrar pelo pelo de absorção, que fica localizado na raiz, e eu tenho duas vias. A água, a planta, é óbvio, né? Caiu água, ela vai absorver. Mas é interessante nós entendermos que existem dois processos. Existe um processo onde a água passa por dentro das células e existe um processo que a água passa entre as células, mas que vai chegar no cilindro central e vai percorrer, que é o xilema e o floema. Uma outra importante biomolécula são os ácidos nucleicos, que diz respeito à parte genética, que diz respeito ao melhoramento genético, que diz respeito à caracterização dos seres vivos e a sua hereditariedade, está ligada à hereditariedade, que é a transferência das características. Os ácidos nucleicos, também por ser uma biomolécula, apresenta carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e nitrogênio, estão organizados em dupla hélice, né? Então é só nós lembrarmos lá da adenina, timina, citosina e guanina, em uma lateral, paralelo e oposto a isso, timina, guanina, citosina e adenina, e ela compõe a estrutura de dupla hélice, né? Que lembra muitas vezes um enrolado, amaranhado. Nós temos as proteínas, que são compostas por subunidades de aminoácidos, né? Interessante nós destacarmos que as proteínas estão ligadas diretamente à estrutura, os aminoácidos têm mais movimentação, é uma molécula que tem uma translocação muito importante, tanto no xilema e floema como nos seres animais, pelo sistema circulatório. As proteínas elas acabam desempenhando o papel de fornecimento de energia, porém, se nós compararmos carboidrato e lipídio, fornece mais energia que proteína, mas elas também fornecem, tá ok? Catalisa reações químicas, transporta substâncias, tá? Vou dar um exemplo aqui rápido, a hemoglobina é um tipo de proteína sanguínea que dá coloração vermelha no sangue, e essa hemoglobina ela que transporta o ferro, para vocês terem uma ideia, né? Então acaba transportando substância, atua na defesa. Defesa de quem? Defesa nossa. Nosso organismo, nós temos os anticorpos, que são proteínas de defesa, tá? As proteínas, elas regulam os processos metabólicos e hormonais. Tem proteína como a insulina, que degrada o açúcar. Enfim, existe uma variedade de funções das proteínas. Aqui embaixo o professor destaca alguns aminoácidos, são aminoácidos essenciais para o funcionamento do nosso corpo.
Os atletas e as pessoas que estão desenvolvendo atividade física, ou estão de dieta, ou buscando um condicionamento físico melhor, acabam utilizando suplemento à base de aminoácidos, né? Então, cada aminoácido compõe uma bola, uma estrutura dessa na coloração cinza. Vários tipos de aminoácidos ligados pela ligação peptídica formam, então, um composto chamado proteína. Os lipídios são essenciais para o bom funcionamento do corpo. Existem mitos que nós temos que desmistificar nessa palestra. Os lipídios, eles não são grandes vilões, é óbvio que o excesso dele e com o consumo das más gorduras, se eu posso chamar assim, que traz o malefício, o excesso, acabou causando o lipídio como um grande vilão, né? Rotulou, criou-se um pré-conceito com os lipídios, mas os lipídios são essenciais. Nós não podemos deixar de ingerir, porque existem muitos lipídios importantes que fazem até a desobstrução de artérias e convertem substâncias e melhoram até o processo hormonal. Muitos lipídios e muitos hormônios, principalmente os hormônios sexuais, que está associado à libido, mas também as questões que nós já não vamos entrar nessa palestra, mas tem muitos hormônios que as pessoas sabem, conhecem, que é o hormônio da felicidade, o hormônio da saciez, o hormônio que regula o bem-estar do ser humano. Ele tem uma composição muito alta de lipídios, então nós temos que fazer a ingestão de lipídios. Eu tenho lipídios na bainha de mielina, que fica em volta dos nervos. Eu tenho lipídios na medula óssea amarela. Enfim, temos que fazer a ingestão de lipídios. Lipídios não são vilões. Nós temos os lipídios de origem de gordura trans. Esses são vilões, não recomenda-se. Basta vocês pesquisarem em livros de dieta, de nutrição, eles trazem essa orientação. Mas os lipídios vêm de grãos, que são lipídios de origem vegetal, os lipídios podem vir também de origem animal. Hoje, até digo para vocês que muitas gorduras de animais que não são alimentados de uma maneira mais industrializada trazem um benefício altíssimo. Nós temos frutas como o abacate, que é rico em lipídios. Existem até biofábricas que estão produzindo azeite de abacate e tendo já resultado, né, como um antioxidante. Muitos lipídios são antioxidantes, essenciais para evitar doenças, essenciais para facilitar a quebra. Nós temos as gorduras que são gorduras boas, benéficas, e isso é essencial vocês saberem, tá? Nós temos o grupo dos glicídios ou carboidratos, extremamente importante para nos dar energia. Quando nós baixamos o carboidrato, é comum nós termos um certo tipo de fadiga, cansaço, dor de cabeça, nos tira um pouco o ânimo, porque os carboidratos são fontes de energia. A grande sacada do carboidrato seria você fazer a ingestão dos bons carboidratos, que eles são quebrados, a molécula é quebrada com mais facilidade, ou seja, eles são carboidratos, eu vou chamar assim, mais leves para o processo metabólico, já são transformados em energia e não viram gorduras, né? Não sei se vocês sabem, mas existem enzimas que o nosso organismo acaba convertendo. Quando nós consumimos bastante carboidrato, o resultado é engordar, porque o corpo ele vai armazenar para um futuro, né, em situações de perigo. Então é muito interessante nós ficarmos atentos a isso. Bom, funções das biomoléculas. As funções da biomolécula, quando o professor colocou, estrutural, energética, enzimática, armazenamento e transferência de informação. Transferência de informação, todo mundo já deve estar ligado aí, DNA e RNA.
Armazenamento, lipídios. Enzima estrutural, proteína, aminoácido e energética, carboidratos. Então é extremamente importante nós fazermos a ingestão. As biomoléculas vegetais, não pensem vocês que são poucas, nós temos mais biomoléculas nos vegetais do que nos próprios animais e vem do resultado do metabolismo primário, através da fotossíntese, a fotossíntese unida à captura de nutrientes e água do solo, a planta então acaba se tornando uma biofábrica. Por isso que eu coloco aqui. Durante o meu mestrado e meu doutorado, eu tive a oportunidade de verificar, de trabalhar, de estudar biomoléculas. Biomoléculas de plantas medicinais, biomoléculas e hormônios, e vendo o resultado desses bioreguladores vegetais na cadeia produtiva. Então, assim, é uma área que eu gosto muito e que eu direciono meus alunos. Eu oriento meus alunos. As minhas principais teses e TCCs são voltados para o estudo bioquímico e fisiológico de plantas. Animais, muito pouco eu atuo, mas nas plantas eu atuo mais. E gosto de trabalhar com a descoberta de novos grupos de substâncias em plantas medicinais, principalmente, mas também estudo as substâncias em agronomia, as substâncias em oleaginosas, que são plantas ou grãos que têm a gordura. Gosto de estudar lipídios, gosto de estudar proteínas e carboidratos. Essa é a minha grande paixão. Nós temos aqui, o professor não citou ainda, mas que faz parte do grupo das moléculas essenciais, que são os sais minerais. Então, os sais minerais nada mais é do que os elementos da tabela periódica e que, óbvio, né, eles dentro de uma planta, eles são chamados de macro e micronutrientes e que participam do processo primário, que é a respiração e fotossíntese, e o metabolismo secundário, que vai dar origem a grupos de defesa para a planta, que para nós são grupos de fármacos, né? Para vocês terem uma ideia. Então, existem bioquímicos, biólogos, agrônomos e médicos. Existe uma gama de profissionais na área da saúde que estuda a bioquímica voltada para o metabolismo primário. E existem estudiosos, digamos assim, pesquisadores, que estudam o processo secundário, que é a liberação de substâncias que têm uma ação antioxidante, tem uma ação voltada para a parte de desenvolvimento de cosmética, de medicamentos e assim por diante. Bom, a expressão metabolismo celular é usada como referência ao conjunto de todas as reações que ocorrem nas células. Então, as biomoléculas, elas ditam regras, elas participam de todo o metabolismo. E o que é metabolismo? O metabolismo, para vocês terem uma ideia, é dividido em anabolismo e catabolismo. Existem momentos em que essas células estão sendo quebradas para se tornarem unidades menores ou até fonte de energia, catabolismo. E anabolismo, quando nós estamos absorvendo essas moléculas, tá? Esse é o processo metabólico. Então nós temos aqui processo metabólico, está relacionado principalmente à presença de ATP, que é ATP, e as enzimas é ATPase, que converte ATP, adenosina trifosfato, em adenosina difosfata. E ela é dividida em anabolismo e catabolismo. No caso nosso, catabolismo, respiração; no caso das plantas, fotossíntese. Tá ok? O conjunto de substâncias e transformações, chamadas de catabolismo e anabolismo, vai liberar literalmente energia para os seres vivos e transformação molecular. Então aqui nós temos substância A, B e C, todas interligadas, mudou a conformidade da molécula e separou essas moléculas, rompeu a ligação, né? Com esse rompimento, nós temos a presença da liberação de energia. Então, uma molécula de fósforo ativa a adenosina difosfata,
converte ela em adenosina trifosfata, volta a adenosina difosfata e libera energia para o organismo. Então, essa é a importância do processo metabólico. As plantas não correm como os animais, então não tem como acelerar o processo, elas estão sempre mantendo o equilíbrio do processo. Nós, já os animais e seres humanos, existem, além de substâncias termorreguladoras, mas nós também conseguimos acelerar o nosso metabolismo com alimentações ricas em fibras, mais termogênicas e também fazendo atividade física, tá ok? O metabolismo se refere a todas as reações químicas que ocorrem dentro de um organismo. E como o professor já colocou, é dividido em anabolismo e catabolismo. Sempre lembrando que nós estamos trabalhando com adenosina e trifosfato e adenosina difosfata, liberando energia para o nosso organismo. Células eucarióticas vegetais e também atua diretamente no processo metabólico. Nas células eucarióticas vegetais, eu me lembrei agora do que eu queria falar, elas existem as organelas ou suborganelas, que diz respeito à funcionalidade celular. Aqui nós temos processo metabólico e energia e estamos diretamente ligados ao processo de respiração e da fotossíntese. Pessoal, praticamente, deixa eu ver o horário aqui que nós já estamos a nossa palestra. Deixa o professor finalizar aqui a apresentação. Nós temos um tempo aí de 30 minutos, nós já estamos com 36 minutos. Eu espero ter contribuído para o entendimento de vocês um pouquinho mais a respeito das biomoléculas que formam o corpo, a estrutura dos seres vivos. Desejo a todos um ótimo evento. Quero agradecer novamente à comissão organizadora pelo convite e até mais, até breve. Qualquer coisa, entre em contato conosco se você gostaria de saber um pouco mais a respeito das biomoléculas, de estudo de plantas medicinais ou de estudos nutricionais, tá ok? Um forte abraço para todos e até a próxima, tá? Tudo de bom para vocês, um ótimo evento, um ótimo congresso, um ótimo encontro.